O assunto é DJs que produzem festas flash anos 80 e 90. Com certeza esse vídeo vai chegar em muitos DJs que já projetam esse estilo de festa. Eu quero comparar as músicas que se tocavam na época com as músicas que esses DJs que produzem essas festas hoje vêm tocando, né? Eu sou o DJ Joel e comecei bem naquela época de 1986, quando a Rádio Manchete era uma grande rádio, né? E se divulgou na época o primeiro Dançando na Rua, realizado lá no AMB, né? Que reuniam muitos DJs de nomes conhecidos, né? Foi aí que eu conheci o DJ Ricardo Medrano, né? Nem sei se ele atua ainda nos eventos de flash, mas a última vez que eu ouvi falar do Ricardo Medrano, quando o DJ Vitor Lima, que ficou tantos anos na Energia 97 FM, comentou comigo aqui no estúdio, né? E existiam muitos DJs baileiros com equipes de som, né? Aqui onde eu estou, próximo ao Jardim Bonfilholi, as equipes de som eram Mega House, DJ Company, Long Impact. E eu cheguei a tocar em alguns eventos da Long Impact, né? Inclusive naquele projeto lá da Lapa, né? Que era a Overdose, né? E relatando para vocês como que era a época, muitos desses DJs baileiros não sabiam mixar. E era muito difícil falar para eles que o jeito deles era errado. Porque quando eu comecei a trabalhar na Excalibur, eu comecei a conviver com aqueles DJs, né? E inicialmente, eu não conseguia entrar como DJ na Excalibur. Então eu me infiltrei como iluminador da casa. E aos poucos eu fui interagindo e conhecendo o material da casa, os discos de vinil que a Excalibur recebia. E aí o DJ residente te soltava antes da casa abrir, e aí que você ia aprendendo, né? Como que funcionava o jeito da mixagem, né? Porque muitos desses DJs faziam um curso de DJ no exterior, que o próprio dono da casa pagava esse curso, né? E os iluminadores que estavam trabalhando como iluminador, eles seriam os futuros DJs residentes em um ano, de tanta convivência que você tinha dentro do clube. E depois de muito tempo, esses DJs baileiros resolveram aprender. Aí eles aceitaram que o jeito que eles estavam fazendo era errado. Porque você chegava nesses projetos de DJ, era uma sambação total. Você que não tem nada a ver com meio DJ, sambação significa quando duas músicas saem fora de sincronismo. Aí vem aquele atropelo total, né? Naquela época o público era muito leigo nessas coisas. Hoje esse público da nova geração identifica na hora quando o DJ erra, né? E comparando as músicas, eu fui em alguns projetos de flash atualmente, a sequência que esses DJs fazem não tem nada a ver com a sequência que se tocava na época. Por exemplo, aí no TikTok aí, vocês vão ver um vídeo aí que aparece a música do Queen em um clube muito conhecido e nunca se tocou na época. Eu não lembro na Excalibur algum DJ tocando a música do Queen. Se tocasse a música do Queen, saía fora na hora, meu. Ou seja, são músicas que esses DJs estão tocando atualmente nesses eventos de flash que não tem nada a ver com a época. Por exemplo, a sequência que se tocava na Excalibur depois da abertura era a sequência do Industrial com New SN Out of Control, que foi a abertura de todos os clubes. Aí depois Front 242, T99, Relax Your Soul, Fun for Fun, Relax Your Soul, Mistérios da Arte Reiken. Quem é que toca o Mistério da Arte Reiken, né? E você vê, e se tocava na época, que a produção era totalmente mística, sabe? Era muito legal quando se tocava essa música. Clube Control, House Machine. O DJ que tocar Clube Control, House Machine, esse realmente é um DJ que conhece a história, né? Porque essa música, quando se tocava, né? O público já delirava naquele exato momento, né? MC Marquedi, Show the Pace, bombava a pista. Genie, I Need Your Love, também era muito legal de tocar. Daisy D's Beats, Technotronic, pegava muito bem a pista com essa música. Então, ou seja, são sequências que esses DJs fazem hoje que não tem
nada a ver com a época. Por exemplo, eu fui numa balada lá da Vila Olímpia, aqui em São Paulo, que eu não vou citar o nome. Você imagina o setup lá dos DJs, 2 CDJ 3000 da Pioneer, e o repertório deles era muito fraco, meu. Não tinha nada a ver com a época. E foi essas reclamações que eu vi lá no Google. Porque as pessoas, quando vão em um evento de flash, eles estão pensando que aqueles DJs vão trazer aquelas músicas que eles conheceram naquela época, né? E às vezes você vê umas sequências que não tem nada a ver. Por exemplo, eu vi um DJ fazendo uma mixagem, tava tocando, por exemplo, a música do Limero, To Go Crazy. Aí sabe qual que era a música seguinte que o DJ tocou? Square Rap, uma música que apareceu na época do ano 2000. Então, ou seja, esse DJ começou a tocar nessa época do ano 2000, ele não conhece nada o que está para trás. Então, é isso que eu analiso. Por exemplo, esses DJs querem projetar festas flash e não conhecem a história, as músicas que realmente se tocavam na época. Eu entendo muito bem que vocês estão produzindo essas festas exatamente para quebrar as panelas de DJs que se formam. Por exemplo, muitos DJs desconhecidos que não tem nome algum na cena, se eles não produzirem essas festas flash, você não toca na panela DJ de ninguém, meu. Se os grandes nomes do flash já fazem isso, por que vocês não vão fazer? E há muito tempo eu já venho falando isso, desde a época da primeira rede social, que é o Orkut, que talento DJ não é a porta de entrada de nenhum evento, meu. Porque se fosse, muitos DJs estariam tocando aí por aí, meu. O DJ, ó, toca mais ou menos aí, ou como eles estão fazendo hoje, ó, tudo no sync, no sincronismo automático. É envolvido porque investe no evento, é envolvido porque vai trazer um certo público, né? Porque agora o DJ virou uma espécie de promoter, que ele tem a obrigação de trazer o público também, né? Então por aí você já percebe certas situações, né, meu? Então por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, nem faço questão de ir mais nessas festas flash, porque realmente é decepcionante. E não é só eu que avaliei isso, você viu os comentários no Google, as pessoas indignadas com essa balada lá da Vila Olímpia que eu fui, um despreparo total desses DJs, meu, de não conhecer as músicas que realmente executavam na época, meu. Muito obrigado por vocês terem ouvido as minhas palavras até agora. Um grande abraço, DJ Joelli.